Bom dia na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Bem, nós queremos falar um pouquinho agora sobre o valor também do arrependimento. E não somente o seu valor, mas a necessidade de se arrepender e produzir fruto digno do arrependimento. Porque o que mostra o arrependimento é o fruto que a pessoa passa a produzir depois que ele se arrepende daquilo que praticou. Do contrário, ele apenas sentiu um remorso e volta à velha prática do erro. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, nós encontramos um recado, um conselho de Pedro, Acho que Pedro, Verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejais apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Então, meus amados irmãos, o arrependimento, ele não é apenas bom, ele é necessário. E em Atos dos Apóstolos, também capítulo 11, quando Pedro foi levado para se defender em Jerusalém, depois de estar na casa de Cornélio, sendo Cornélio um gentil, e como os judeus não entravam em casa de gentios, e muito menos eles iriam pregar para gentios, mas nós sabemos como que foi que ele foi à casa de Cornélio. E quando ele estava ali se justificando, se defendendo, em Atos capítulo 11, então ele diz a partir do verso 15: Quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. E lembrei-me então de que o Senhor dissera: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até aos gentios, Deus concedeu o arrependimento para a vida. Então agora, quem é que convence o homem do pecado? É justamente o Espírito Santo. Quem convenceu Cornélio foi o Espírito Santo e toda a sua casa, e eles foram batizados com o Espírito Santo, ainda antes de serem batizados nas águas. Viu como Deus é Deus? Mas a questão está nisto, olha. Na verdade, até os gentios, Deus concedeu o arrependimento para a vida. Nós devemos, portanto, sermos agradecidos por isto. Porque Deus, através de sua graça infinita, leva-nos a compreender estas coisas e dar valor nelas. Amar os processos que Deus preparou para nós. Arrependimento, a confissão dos pecados e então a purificação dos mesmos. E ao arrependermos do profundo do coração, recebermos então este perdão. E ao recebermos, ao sermos perdoados, então o Espírito Santo nos leva a produzir frutos de quem realmente se arrependeu. Não é cobrado isto,
Nós devemos buscar isto, porque Deus nos concedeu isto e é nosso, até aos gentios. Deus deu aos gentios também este privilégio, porque João chegou e pregou aos judeus o arrependimento. Mas Cristo veio e quebrou a parede, destruiu a parede que nos separava e de ambos os povos fez um só. Então Paulo também diz em Romanos, no capítulo 2, verso 4: ou desprezas tu as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Então, através disso, nós estamos compreendendo que o arrependimento, ele não depende só do homem. Deus leva o homem ao arrependimento. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. Atos 2:38. Mas é Deus quem leva esse homem a arrepender, ele tem que dar lugar. Por isso deve-se dar atenção à palavra de Deus, à pregação, mas se ignora. Então ele diz no verso 5: mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, e Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Agora, que tipo de frutos é que uma pessoa arrependida produz? Então ele não vai praticar mais aquilo porque ele se arrependeu, ele se converteu daquilo, ele volta, ele vai ser uma pessoa diferente. Mas quem leva esse homem ao arrependimento? E quando vier o Espírito, ele vos convencerá do pecado. O Espírito Santo faz isso conosco. Oh, que bondade do amor de Jesus! Oh, que bondade da tolerância, da paciência de Deus para conosco. Não vamos desprezar essas riquezas insondáveis. Tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, pensas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua bondade? Então Deus é tolerante conosco. Ele nos suporta, Ele nos tolera, Ele nos ensina com paciência. E às vezes nós nos tornamos estúpidos, ignorantes, e pensamos que somos nós mesmos, através de nós mesmos, que vamos alcançar essa graça do arrependimento para chegarmos à vida. De fato nenhum, você dá atenção à palavra, você a ouve, você concorda com a palavra. Você não tem que ser o super-homem, uma super-mulher, sem defeitos, sem problemas, impecável. Não, você não tem que ser isso. Você tem que ser aquela pessoa que dá atenção ao que Deus fala. E Ele então vê o teu coração e te leva ao arrependimento. Ou desprezas tu as riquezas da sua bondade, tolerância. Quantos anos às vezes essa pessoa fica ouvindo a palavra? Deus é tolerante, é paciente. Deus é bondoso, tolerante, paciente e é bondoso. Não ignore estas virtudes de Deus para contigo, para conosco, não podemos ignorar. Então Ele nos leva ao arrependimento daquilo que nós temos que nos arrepender. Saul foi fornicário, depois ele buscou o arrependimento e não encontrou.
Não sejamos, pois, fornicário como foi Esaú, irmão de Jacó. Ele desprezou a bondade de Deus, ele desprezou a sua primogenitura, ele desprezou aquilo que ele recebeu de Deus, a bondade de Deus. Então, meus preciosos irmãos, nós vamos dar valor a isto. Deus concedeu a nós este privilégio. Não vamos pensar que nós somos impecáveis, que nós não erramos. Nós precisamos desta bondade de Deus todos os dias, dessa tolerância de Deus todos os dias, dessa paciência de Deus todos os dias, desta bondade de Deus todos os dias, para nos encaminhar à verdade, para que nós não venhamos estar pecando e pensando que nós não precisamos nos arrepender daquilo. Agora, o arrependido produz fruto de arrependido. Aquele que tem apenas um remorso, ele não vai conseguir produzir este fruto. Lucas capítulo 3, verso 7, quando João estava trazendo a sua mensagem de arrependimento, nós vamos aí, olha. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu ele toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro, o que é tortuoso se endireitará e os caminhos escabrosos se aplanarão e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Dizia João à multidão que saía para ser batizado por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos Abraão por pai, pois eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Nós nos escondemos muitas vezes atrás de uma religião, de um sistema religioso. Nos escondemos através de algumas caridades que a gente faz, de alguma coisa que a gente faz para alguém. E depois nós trocamos trombeta quando fazemos algo por alguém. Uma pessoa que toca trombeta quando faz algo por alguém, isso não é um fruto de arrependimento, não. Ela deveria se arrepender de fazer isto. Vejam bem, o arrependimento ele é muito mais profundo, muito maior do que às vezes a gente imagina, do que a gente pode compreender. É algo que procede lá do âmago, é algo que vem do profundo do coração, é algo que leva-nos a prostrarmos-nos diante de Deus, a implorar, a chorar, a lamentar as nossas falhas. O Espírito Santo nos leva a tal ponto. O Espírito Santo é esse que faz com que nós clamemos por misericórdia, por compaixão. O nosso ego às vezes nos leva a pensar que nós somos melhores do que alguém. Aquele fariseu ali diante do altar de pé, clamando ali: graças te dou, Senhor, porque não sou como este publicano, cobrador de impostos. Olha, eu faço isto, eu faço aquilo, eu dou meus dízimos, eu canto, eu louvo. Ele não sabia o que era arrepender-se de suas falhas. Os sacerdotes não sabiam o que era chorar aos pés de Jesus. Eles eram muito puritanos, muito santos. Mas aquela mulher pega em adultério soube o que é
o arrependimento, isso a salvou. Oh, glória! O arrependimento é algo sublime de Deus. Que Deus nos ajude e quando nós estivermos errados, darmos meia volta, saber pedir perdão, que o Espírito Santo não nos deixe ficar enganados, mas que Ele possa nos ajudar a sermos simples e humildes e amar a bondade, a tolerância, a paciência de Deus, que nos leva ao arrependimento. Que Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe, irmã, irmão, crianças, jovens, adolescentes. Não ignore a bondade de Deus. Deus é bom e Ele quer que todos venham a se arrepender de seus pecados para que não venham a perecer. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe e te ajude. Amém.